Estou aqui de novo com a minha amiga, vizinha Cecília Loureiro. Ela é psicóloga da linha comportamental cognitiva. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que atinge principalmente, não unicamente, mas principalmente os jovens que estão em busca de iniciar uma carreira profissional. Por detrás de muitos jovens, aliás, por detrás de todos os jovens, tem um talento que às vezes fica escondido por muito tempo, mas todos têm talento. Então, vamos conversar aqui com a Cecília, psicóloga, como eu comentei, para saber se o talento é algo herdado, se o talento é algo que a pessoa ganha de alguma coisa ou uma coisa que ela desenvolve, que ela aprende. Cecília, é bom falar com você mais uma vez. É um prazer estar aqui mais uma vez, Giba. Obrigada pelo convite. Então, olha, eu não posso responder 100% porque eu acho que está todo mundo se perguntando até hoje se o talento é genético, né? A pessoa recebe essa carga genética da família ou se é da parte do ambiente. Eu acho que é uma combinação de ambos, Giba. Eu acho que a pessoa ela nasce com tendências e ela nasce com um aspecto genético também. Tanto que eu estava conversando com você outro dia dizendo que a característica de introversão e extroversão, por exemplo, é um traço genético. A gente recebe esse traço. Só que, por exemplo, uma pessoa que tem traço genético extrovertido, mas está num ambiente de muita introversão, né, não é motivada a conversar, ela pode não desenvolver esse traço. E o contrário, uma pessoa que, por exemplo, está numa família que todo mundo recebe muitas pessoas, que é muito sociável, então aquele traço genético vai ser ressaltado. Olha só. Então, outra coisa que acontece, Cecília, muita gente demora para descobrir, como eu comentei, o seu talento, o seu traço, ou seja, a sua profissão. Muitos jovens não sabem ainda o que querem, se vão para humanas, e dentro da humanas que tipo de profissões tem, ou exatas, ou qualquer outro tipo de áreas. Eu mesmo, eu estava me encaminhando para uma profissão errada. Demorei 2 anos indo para uma profissão errada. Estava fazendo economia, você acredita? Olha, não Olha, acredito. quantas empresas eu teria destruído economicamente se eu tivesse me tornado um economista. Por fim, acabei desistindo, fui fazer jornalismo, que é aquela profissão que me deu muita satisfação. Mas eu encontro muitos jovens que estão ainda em busca do seu norte, né? A psicologia consegue ajudar esses jovens de alguma forma, Cecília? Sim, sim, nós temos os testes vocacionais e eu sempre oriento as pessoas a buscar uma psicóloga para poder fazer essa descoberta, né? Quais são os seus talentos. Agora, é uma coisa também que assim os pais podem ajudar observando as características das crianças e motivando-as. Vou dar aquele exemplo simples e clássico, né? Você vê que a criança se interessa por música, então pode colocar ela num curso de música, dar um instrumento. Então é uma forma de você estar motivando, reforçando essa tendência da criança, né? Nesse caso. E os jovens estão muito perdidos porque tem várias questões. A questão política, econômica, vamos dizer, o cenário todo que a gente vive de muita instabilidade, dá muito medo, muita insegurança do que escolher. Mas eu acho que é muito importante essa busca. Eu sempre falo para o jovem, né? Procure conversar com alguém para você começar a descobrir os seus talentos, fazer uma investigação, né? Pode ser feito com um coach também, ou com uma psicóloga, ou uma conversa em família, né? De você começar a explorar os talentos que você tem. Você pode até perguntar para as pessoas o que vocês acham que eu tenho de características, um feedback externo, né? Se você não tem certeza. E aí você ir em busca disso. É verdade. Recentemente, numa palestra, Cecília, eu até comentei para os jovens que estavam em dúvida, de repente você não precisa focar numa só. Você pode experimentar, avaliar, de repente, duas áreas ou três possíveis profissões e saber com qual delas você se afina mais. Lembrando que cada talento, cada profissão tem que resolver problemas dos outros. Você não pode só ter uma paixão por uma profissão que resolve o seu problema. Se você resolver o seu problema, você não vai conseguir viver daquela profissão.
Toda profissão tem que ser direcionada a uma solução externa, né? E você falou recentemente, agora há pouco, sobre problemas, às vezes, que o país está atravessando. Esses problemas não podem apagar a sua paixão, não pode apagar o Uhum. seu talento, né? Sim. Ele coloca um panorama, mas não uma definição, não é isso? Sim, sim. E daí de novo vem o ambiente desse jovem é muito importante, que é quem está em volta, ao invés de reforçar, tá uma droga mesmo, o país e tal, isso só coloca a pessoa para baixo. E se você pensar, o jovem ele está precisando de esperança, de motivação. Então, assim, aí você vai dizer, vai se abster de falar o cenário real? Não, não vai se abster de falar sobre o cenário político, econômico real. Mas também não precisa afundar esse jovem, dizer que não tem mais jeito, que é tudo horrível, porque aí essa pessoa não vai ter nem coragem de começar. E na busca sobre a carreira, eu acho muito importante conversar com pessoas dessas profissões. Por exemplo, vamos dizer que uma pessoa quer fazer jornalismo, procura o Giba e aí, Giba, como é que é o seu trabalho? O que que você faz e tal? Posso acompanhar um dia do seu trabalho? E isso em diversas profissões, né? Porque geralmente a pessoa fica muito com a parte teórica. Administração é isso aqui. Direito é isso aqui. E ela lê aquilo, o jovem não consegue absorver. Então eu acho muito legal, inclusive, quando as escolas trazem os profissionais para conversar com os jovens, que os profissionais falam, né, do que eles fazem e os jovens podem fazer pergunta. Mas se isso não acontecer na escola ou no local onde o jovem está inserido, eu falo, vá atrás dessas pessoas, pergunte. E você pode realmente, como você estava falando, iniciar um caminho. Eu não diria dois, né? Porque aí seria, eu estava pensando aqui, entrar em duas faculdades às vezes é meio complicado. Mas pode entrar numa faculdade, começar um curso. Vou de novo pegar só por exemplo jornalismo, e você vai cursando e vai tendo um feedback. Eu gosto disso, isso faz sentido para mim, ou não, isso não faz sentido para mim. E aí você vai saber se esse é o seu caminho e você continua nele, ou se você tem que mudar, né? Porque eu até falei para você, né, Giba? O caminho se faz ao caminhar. É verdade. Olha só, hein? O caminho se faz ao caminhar. Você é psicólogo ou ou filósofa contemporânea, né? Brincadeiras à parte, é uma lição de vida, né? O caminho se faz ao caminhar. Só para completar, hoje eu cumprimentei um amigo. Como é que está? Estamos no Brasil. Como é que você pode acreditar? Não está bem, estamos no Brasil. Mas como não estamos no Brasil, mas seja o que for, vai melhorar. Mas vai melhorar onde? Vai melhorar onde? Eu falei, vai melhorar aqui dentro. Eu começo a melhorar independente dos caminhos que o nosso país estejam caminhando. Eu sou otimista por natureza. Então, no caso que a Cecília acabou de comentar, independente da situação do país, ou a que a profissão esteja atravessando, aliás, todas as profissões estão passando por desafios. Por causa disso que vai todo mundo sair desistindo das suas áreas pelas quais você tem respectiva paixão, né? Temos que acreditar mais, não somente em nós mesmos, né? Temos que acreditar nas pessoas que estão ao nosso redor, temos que acreditar no futuro como um todo, né? Sem querer filosofar de novo aqui, mas acho que é isso, né, Cecília? Eu acho, nós temos que fazer a nossa parte, dar o melhor de nós mesmos. E eu acho muito importante, nós como adultos, nós sermos assim, aquele filtro para os jovens, né? Porque se a gente passar tudo de ruim que está É acontecendo, verdade. é como se fosse uma semente de uma planta que está crescendo. Já não é aquela semente pequenininha que é 3 anos de idade. Vamos dizer que está com 16, 17, 18, já tem um troncozinho, está começando a crescer, né? E você vai lá e joga um monte de coisa ruim em cima. Essa planta não se desenvolve. Então a gente tem que filtrar o que a gente vai passar e o que a gente vai falar, né? Até absorver o impacto de tudo que acontece em volta de nós na hora de passar para esses jovens, né? Porque senão eles não se desenvolvem. Ouviram isso, pais? Ouviram isso, professores? Ouviram isso, mestre? É uma responsabilidade nossa. Tem a geração nova chegando. Nós que já passamos por tantas coisas, temos a obrigação de ajudar essa nova geração, incentivando, ajudando a ter um norte. Cecília, foi bom demais ter falado com você. Eu acho que a sua experiência, né, especialmente nessa área, também ajuda a dar um norte para as pessoas. Obrigado aí por Obrigada essa também conversa. por essa conversa. Muito